Olá, gente, professor Vanderlei novamente, né, dando continuidade aí ao nosso curso de CNC, programação parametrizada em operações de fresamento, tá? Então, agora a gente vai estar mostrando como fazer aí uma programação parametrizada para fazer uma ilha triangular, tá? Então, nosso exemplo está aqui, nós vamos ter, então, uma ilha cujo lado do triângulo, né, é igual a 120, o raio 6,5, a profundidade 15 milímetros, e vamos fazer então com uma ferramenta de diâmetro de 12 milímetros, tá? Então, a primeira coisa, a gente vai determinar aí a distância, né, do triângulo aqui, da base dele, a base aqui do bloco, né? O bloco vai ser 140, 130 e 40 de altura. Então, foi colocado aqui uma distância de 20, tá? Um pouco difícil de enxergar aqui, ó, tá? Mas e esse ponto aqui vai ser meu ponto zero, tá? Fica mais fácil o meu cálculo, eu vou colocar o meu ponto zero aqui, ó. Então ele vai estar 20 desse bloco, tá? E em Y e X. Então tudo parte, né? Eu vou pegar aqui a metade do triângulo, tá vendo? Tá? A metade do triângulo, ele vai, antes de falar disso, ó, ele vai começar aqui, ó, tá? Então ele vai fazer esse sentido aqui, ó, tá? Ele vai começar no maior, né? Ele vai dar uma volta aqui em vazio, tudo bem, né? Mas ele vai começar a cortar ali, ó. Então eu peguei o pequeno, fui fazendo aqui um offset com uma distância de 7, ferramenta de 12, raio 6, 7, tá bom, né? E fazendo até chegar um ponto em que a hora que a ferramenta passar aqui, com a compensação de ferramenta, ela retire todo esse material, tá? Então deu um passo 7 milímetros, vamos ver quantas cópias que deram aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cópias, tá? Então ela vai fazer o seguinte, ela vai começar nesse ponto, vai para o P2, vai para o P3, volta para o P4, tá certo? Então vamos lá. Então tudo parte aqui, né, da metade desse triângulo, porque a altura, né, ela vai depender desse lado. Então que relação que eu já posso fazer aqui? Se eu pegar aqui esse ângulo, pegar a tangente, tá? Então a tangente desse ângulo vai ser o cateto, né, o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então vai ser o H1, né, dividido pelo L1, que aqui é o 60, tá? Eu estou partindo do triângulo menor, que eu conheço aqui as dimensões, tá certo? Então vamos ver como que fica. Então eu vou lá, ó. Então esse H1, né, que era, ou seja, a tangente era o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que era 60, então, tá, eu posso montar essa equaçãozinha aqui, ó. Meu H1, tá? Ele vai ser 60 vezes a tangente de 60. Tá? Quem que é o 60? Vai ser a primeira variável que eu vou atribuir o valor aqui, vai ser o L1. Tá? Então, o H1 vai ser o L1 vezes a tangente. Tangente de 60, você pode olhar na sua tabelinha, que é a raiz de 3. Tá? Então, minha equação 1 aqui fica H1 é igual a L1 vezes a tangente de 60, que é a raiz de 3. Tá? O meu H2, então, ele é o H1 mais quanto que eu aumento aqui na altura, tá? Quanto que eu aumento aqui e aqui. Se você fizer lá no software, no CAD, medir, você vai ver que ele vai aumentar 21, tá? 21, ele vai aumentar. Então, se você pegar aqui, ó, a altura, né, de um triângulo equilátero, ele vai ser L raiz de 3 sobre 2, né? Se eu considerar travar só ele aqui, ó, se ele aumentar 7 aqui e 7 aqui, né, que é o meu passo, ele já aumentou 2 vezes, né? Com mais altura que ele desce aqui do offset, então já vai dar 3 vezes. Então 3 vezes 7, 21. Tá uma maneira aqui mais rápida de fazer esse cálculo, mas você pode confirmar assim que você fizer lá, então, um offset, né? Então você tem que o H2 ele vai ser igual ao H1 mais 21, tá? A altura, né? A altura aqui em Y, que seria relacionado aqui a esse ponto P3, tá? Então, o H9, que vai ser o último, né? Porque se eu fiz 8 cópias em relação às primeiras, vai ser o nono. Então, o nono vai ser o quê? Vai ser esse H1 mais 8 vezes, né, a altura que foi incrementada aqui em cada um. Tá? Então, o H9 é o H1 mais 8 vezes 21. Só que eu vou atribuir agora, eu não vou atribuir a variável agora, vai ser por operação. Tá? Então, eu vou colocar aqui o valor da variável por operação. Então, meu H9, tá? Ele vale L1
vezes raiz de 3. Por que que é L1 raiz de 3? Porque o meu H1 é isso aqui, tá? Então, eu estou pegando essa equação, estou substituindo o H1 daqui, ó, L1 raiz de 3 mais 8 vezes 21. E aqui vem que eu já começo, então, a atribuir aí a minha variável 1 foi atribuída, ó, o L1, que é a variável 1, vale 60, tá? Agora, eu preciso atribuir também essa tangente, tá? Só que eu não posso colocar aqui, ó, raiz de 3, o que que eu faço? Então, primeiro eu coloco que a minha variável 2 vale 3, para depois eu colocar aqui a minha tangente de raiz de 3, que é a variável 3, então a raiz quadrada da variável 2, que é 3. Então, a minha variável 3 é a tangente de 60. Então, está aqui. O meu incremento de altura eu vou atribuir, que vai ser a minha variável 4, vale 21, e a minha variável 5 é o número de cópias que eu fiz, foi 8. Tá? Então, essa H9 aqui, esse H9, eu vou atribuir a variável dele por operação, vai ser a nossa variável 6. Tá aqui, ó. Então, esse H9 vai ser a variável 6, que vai ser igual, tá? Eu não posso colocar números aqui, porque eu estou atribuindo só, tá? Mas número na operação. Então, meu H6 vai ser o H1. Quem que é o H1? É o L1. Quem que é a raiz de 3? Quem que é a tangente? É minha variável 3, mais 8 vezes 21. Quem que é o 8? A minha variável 5, vezes o 21, que é a minha variável 4. Então, perfeito. Aqui eu já fiz, então, para essa variável, né, foi por operação. Então, já tem um valor para ela, para a variável 6, certo? Agora, eu preciso fazer aí uma equação de loop, né? Cada vez, né, que eu for para o anterior, ele vai diminuir 21, né? Ele está aqui no próximo, ó, nesse ponto aqui, P3, ele vai diminuir, tá? A altura. Em absoluto, vai diminuir 21. Tá? Então, a minha equação de loop vai ser essa variável 6 menos 21. Cada passada que ele der vai diminuindo 21 até chegar no valor, né, inicial aqui, que é esse H1, tá? Que é o 60 vezes a tangente de 30. Mas eu não vou colocar isso aqui lá na minha equação do Euler, eu vou colocar o L, tá? Que vai ser o próximo passo, esse comprimento. Aqui, esse L é L sobre 2,60, né? E a distância daqui para cá, ó, a hora que ele chegar no 60, ele vai parar de fazer, tá? Mas qual que vai ser essa distância do último daqui para cá, ó, tá? Então, vamos lá, vamos calcular. Então, tá aqui, ó. Se eu voltar na equação anterior, falar que o H1 era o 60 vezes a tangente de 60, tá? Então, tá aqui, ó. Meu L1 é o H1 dividido pela tangente de 60, que é a raiz de 3. Então, meu L1 é o H1 raiz de 3, tá? Quem que é o meu L2? Vai ser o H2 dividido pela tangente de 3. Quem vai ser o meu L3? H3, tá. Mas como o meu H2, aqui, ó, só para fazer uma equação mais genérica, é o H1 mais 21, então eu posso substituir, tá? Quer ver? São as variáveis. Então eu posso substituir aqui, ó, desse L2, no lugar do H2, que é o meu H1 sobre 21, vai ficar o H1 sobre raiz de 3 e o 21 sobre raiz de 3. Quem que é o H1 raiz de 3? Tá? Quem que é o H1 raiz de 3? É o meu L1 aqui, ó, tá? Então, o meu L2, tá, vai ser o H1 mais 21 raiz de 3. Tá? Então, tá aqui, ó. Porque, então, aqui, ó, o meu H1 é L1 raiz de 3, o meu L2, então, vai ser isso aqui, não é o L1, o L1 tá aqui, mais 21 raiz de 3, tá? Agora, qual que vai ser meu L9? Vai ser o L1 mais 8 vezes esse valor aqui, ó. Então, eu preciso atribuir uma variável para isso aqui também, né? Passar isso aqui para uma variável. Então, vamos lá. Meu L9, tá? Esse aqui é o L1, o L9 da última cópia vai ser o L1 mais 8 vezes esse 21 raiz de 3 está aqui, ó, tá? Que é o 21, que é a altura dividido pela tangente, né? É a altura dividido pela tangente. Então, eu vou fazer esse 21 raiz de 3 aqui, a minha variável 7, tá? Quem que é o 21? É a variável 4. Quem que é a minha raiz de 3 a tangente? É a variável 3, tá? Então, esses dois aqui é a minha variável 7, tá? E esse L9 vai ser quem? Vai ser a minha variável 8, que vai ser o comprimento. Então, vamos lá. Então, a minha variável 8, que é o L9,
vai ser igual, quem que é o L1? É a variável 1, mais 8. Quem que é o 8? Minha variável 5. Né? Quem que é esses dois? 21 dividido por raiz de 3 é a minha variável 7. Tá? Então, essa aqui é o que eu vou colocar lá no início. Né? Estou atribuindo valores ou operações às variáveis. Tá? Qual que vai ser a minha equação de loop? Eu tenho 3 possibilidades aqui. Ó. Eu posso até colocar isso aqui, ó, né? Que ele vai aceitar, porque a hora que eu jogar a equação eu posso colocar números. Tá? Mas a mais tranquila é essa aqui. Ó. Eu coloquei aqui, ó, 8 é igual, né, a variável 8 menos, né, 21 dividido por esse valor aqui, ó, é esse 4 sobre 3 que está aqui. Ó. 21 é o 4, né, sobre o 3 que é o 3, mas só que isso eu já tinha atribuído para a variável 7. Então eu posso dizer que a minha variável 8 é igual a variável 8 menos a variável 7. Tá? Essa é a equação de looping. Né? Toda vez que ela for, ela vai tirando esse valor aqui. Até chegar quando? Até chegar o meu L menor ou igual a 60 para fazer aqui o máximo. Agora, o que que falta? O que que falta agora? Falta eu chegar aqui, ó. Primeiro valor, meu Y, né? Esse valor aqui é quanto? Se eu fiz 8 cópias e meu valor aqui é 0, então é 8 vezes 7, que eu baixei 7. Então vai dar 54. Tá? Então vamos lá. Então a minha variável 9, ela vai valer menos 54. Então aqui eu já tenho todas as variáveis. Né? E a equação de loop vai ser o seguinte. Cada vez que ela subir aqui, ela precisa tirar 7. Tá? Até chegar no valor de 0 ali. Certo? A hora que o y chegar, então eu posso colocar minha condição do while, né? Quando a variável 9 for 0, ou então aquela variável anterior for maior ou igual a 60, né? Então vamos lá, gente. Eu vou mostrar aqui como que ficou a programação então no Fanuc. Então você fez aqui a ilha triangular, você coloca aqui o G17, G21, e aí a gente chama o programa aqui M98, eu chamo o programa, não, a função M98, vou chamar o programa 8000 para fazer 4 vezes. Então vamos chamar aí o subprograma, tá? Então vamos lá. Vai fazer 4 vezes 8000, na verdade seria 5, tá? Porque a gente vai estar arrancando aqui com menos 3, eu falei que seria 15, né? Tá? Então teria que corrigir aqui para 5. Tá? Então vamos lá para o nosso programa, né? A gente começa aqui com a coordenada incremental, com G91, né? E vai arrancar menos 3 e o avanço que a gente selecionou lá no catálogo. Então, atribuindo aqui, né, as variáveis, para a variável 1 a gente atribuiu o valor de 60, seria esse comprimento aqui, né? A variável 2 a gente já está ajeitando, né, para fazer aqui a tangente, né? Então eu atribuo o valor dela de 3 para chegar aqui a variável 3 sendo a raiz quadrada de 3, que é a tangente de 60, né? A variável 4 vai ser 21, que é quanto eu aumentei aqui, né? Quanto que aumenta a altura por cada passo, né? O passo aqui é 7, tá? Eu já vou adiantar aqui que a gente fez, né, com esse valor aqui com 7 no simulador do Sinotrem. Ele deixou algumas, né, algumas lascas de material, vamos dizer assim, tá? Alguns fragmentos, ele não arrancou todo, então eu tive que mexer, tá? Mas vamos aqui nesse raciocínio que a gente pensou inicialmente, tá? O número de passos são 8, tá? Quando eu fazer a modificação, vamos dar para 9. A variável 6 é a altura do triângulo, né? A gente mostrou esses cálculos lá anteriormente. A variável 7 é a altura dividido pela tangente 60, né? Para a gente ajeitar também esses cálculos aqui. Largura do triângulo maior, que é essa parte, né? Maior aqui, ó. Essa é a maior parte dele, né? O hashtag, a variável 9, desculpa, né? Com menos 54, porque eu fiz 8 vezes, né? 8 vezes 7, né? Tá? E aí vem aqui a condição, né? Enquanto a variável 8, né, que é esse comprimento aqui, ele for menor ou igual a 60, ele continua usinando. Ele vai começar nesse ponto aqui, ó. Vai começar aqui no y menos 54, que está aqui, ó. Né? O y, a variável 9, que é menos 54. Então ele começa, ele vem desse ponto, vai para o P2, vai para o P3, desce aqui e fecha aqui no G0. Né? Depois ele sobe um pouquinho, vai fazendo, até chegar nesse menor aqui, que vai ser o de 60. Então eu tenho o ponto 1, tá? Esse ponto aqui, onde o x é 0, tá?
e o Y já está na parte de baixo, no máximo dele aqui, na 54. E aí eu venho para o ponto 2. Ponto 2 é esse aqui, essa extremidade, né? Então seria o x, né, a variável 8, tá? O y a variável 9, que é a mesma que está em cima, e o arredondamento com 6,5, tá? Esse 6,5 também depois eu vou alterar ele para 7, para aumentar aqui a ferramenta, né, para corrigir no simulador, tá? Foi feito só no simulador, não fiz isso na máquina para ver se na máquina realmente também, né, com essas condições aqui, ele vai deixar resto de material aqui em cima, né, sem arrancar. Então vamos lá. Mostrando assim, né, não era para deixar material, tá? Mas, né, às vezes a gente deixa escapar alguma coisinha aqui só no visual, né? Por isso que é bom o simulador. Bom, e aí a gente foi aqui para o ponto 3, que é esse ponto aqui, ó, que o y, né, é a maior altura, então ele é o x. O x é o x0, né, o ponto 3, ó, e o y é a variável 6, que é a altura do triângulo maior, tá? Aqui tá, mas faltou o R aqui, eu acho que porque essa figura acabou pegando um pouquinho o R dele aqui. Tá? E aí o ponto 4 seria esse ponto aqui, o que muda aqui, ó, que ele teria a mesma coordenada, né, desse ponto aqui para x, só que agora é negativa, porque esse aqui é o ponto 0. Então, menos, né, variável 8, e o y, variável 9, né, porque eu não estou aqui embaixo. E o raio, arredondamento 6,5, ele vem para o x0. Tá? Aí aqui, então, são as minhas equações de looping. Né? A variável 6 vai ser 6 menos 21, porque cada vez que eu, né, diminuo aqui, ele diminui 21 da altura, tá? Porque eu coloquei um passo aqui de 7. Quando eu fizer a alteração lá, tá? Eu vou colocar, ele vai ser de 15, tá? Porque eu vou diminuir de 7 para 5. Então ele vai, em vez de ele aumentar 21, ele vai aumentar 15, 3 vezes o valor, né? Para o triângulo equilátero. A variável 8 é a variável 8 menos a variável 7. Quem que é a variável 8? É a largura do triângulo, né? Então aqui a gente já ajeitou os cálculos aqui também, né? Porque ele tem que diminuir, né, aquele valor. O 9 é o 9 mais 7, né, porque ele vai diminuindo aqui, ó, tá? É o 54, eu diminuo 7, tá? Depois o outro eu vou colocar 5, finalizou, ele volta para o M30, né, para descer aqui um pouquinho, ficar um pouco abaixo e descer para poder, né, fazer o aprofundamento aqui de menos 3, né, e ir arrancando, tá? Então isso aí, e depois você finaliza com M99. E aí nós temos a programação Siemens, tá, gente? Essa programação Siemens aqui, essa aqui, ó, que eu tinha feito, tá? A outra coisa que eu esqueci de mostrar aqui, ó, é o G42, tá? Porque a ferramenta, ela tá pro lado direito da peça agora, ela não tá fazendo por dentro. Se fosse uma ilha, seria o G41, mas se fosse um bolsão, seria o G41. Mas nessa ilha que ela tá fazendo nesse sentido aqui, ó, ela tá direita, então vai ter que ser o G42, certo? Então, quando eu fiz aqui o primeiro Siemens, eu até errei também, coloquei um G41, aí ela não fez o raio, eu corrigi, mas mesmo corrigindo, ela deixou aí algumas laças, como eu vou mostrar para vocês, tá? Eu já vou até ir carregando ele aqui também, enquanto ele vai carregando, e eu vou mostrando para vocês aqui aqui, tá? Eu vou mostrando para vocês aqui. Tá? Então vou voltar aqui, ó. Aqui eu já fiz o programa corrigido, né? Então ele colocou a peça e eu coloquei uma ferramenta aqui de 14, tá? E aí, a hora que ele descer, ele vai descer para menos 45, porque eu diminuí isso aqui para 5, tá? Eu diminuí isso aí para 5, e diminuí para 5, então eu tive que aumentar um número aqui, tá? Eu passei para 9, então. Tá? Então ficou 9 vezes 5, 45, tá? Porque mudou. Onde mudou mais aqui, o meu R5, então agora, ó, que seria o número de passos, agora vai ser 8, vai ser 9, tá? Aqui a equação que eu tinha feito, que era o R9 mais 7, passou a mais 15, tá? O R6 menos 15, a altura que diminui, né? Para cada passado, para fazer, tá? Então vamos lá, no simulador, eu vou, Prog Manager, né? Eu vou pegar o primeiro que eu fiz aqui, ó, que está na aula de fresa, bolsão triangular, primeira versão que eu fiz aqui. Tá? Então vamos abrir
uma coisa aqui que, né, que ficar atento, ó. A peça então ele era 140 em X e 130 em Y, né? Eu queria que ficasse aqui, ó, né? A distância da base do triângulo para a base do retângulo fosse 20. Então eu coloquei o meu Y estando aqui, significa que ele está menos 20, né, da distância de altura. E o meu X, ele está na metade aqui, né? Para ser aqui 0, então menos 70. Tá? E a altura lá menos 40. Aí depois eu já escolhi a ferramenta. Vou colocar aqui editar, vou colocar cancelar aqui. A minha, deixa eu ver qual ferramenta que está aqui. Ó. Então a ferramenta está de 14. 14, eu vou colocar 12 aqui, como estava antes. Tá? Então a ferramenta fica 12. Tudo tá como estava antes, raio de 6,5, tá? Menos 30. E a gente vai ver que nessa situação ele vai, o simulador vai mostrar que tem coisa, né, errada aí. Pelo menos por aqui, tá? Então vamos lá. Como eu não fiz na máquina, né? Eu vou dar o crédito todo aqui para ele. E eu acredito que realmente, né, esteja correto. Vamos lá então. Simular. Vamos colocar aqui a vista 3D, olha, já está passando em vão ali, está passando em vazio, né? Agora na segunda passada já começa a pegar. Olha, aqui que eu estou falando, ele deixou umas lascas aqui, tá vendo? Então isso não é bom, né? E ele também está andando em vazio. Então significa que a programação não ficou bem realizada, né? Bem planejada. Então a gente tem que melhorar. Então o que foi feito aí para melhorar? Tá? Eu aumentei esse raio um pouquinho, diminuí o passo, né, de 7, passei para 5 e aumentei a ferramenta, porque quando eu só diminuí o passo, tá, e deixei a mesma ferramenta, ele corrigiu isso aqui, mas aqui em cima ainda ficou um pouco de uma lasca, vamos ver a vista superior, tá? Está mostrando aqui, ó, tá? Pode ser que isso não ocorra aí na máquina, tá? Com a ferramenta, tá? Mas aqui aconteceu, então eu vou corrigir para essa situação aqui que, né, que a gente está tendo agora. Então eu vou lá, eu fiz um outro programa aqui, ó. Eu vou abrir e aqui sim, ó, eu vou pegar essa ferramenta aqui e vou colocar ela como 14, tá? Vou colocar ela como 14. Eu vou deixar ela como 12, só para você ver que ela vai deixar uma lasquinha aí. E o que que eu mudei, tá? Eu mudei o raio aqui para 7 e mudei o passo para 5, tá? Então aqui deu 45. Vamos lá simular. Tá começando bem, né? Ferramenta de 12. Vamos colocar a vista 3D. Olha lá, ela deixou uma lasquinha ali em cima, tá? E eu corrigi aumentando a ferramenta. Poderia tentar uma outra coisa, pôr o triângulo um pouco mais para cima, tá? Mas então vamos editar, porque já não deu, né? Não ficou 100%. Então eu venho aqui, a ferramenta, vou colocar uma ferramenta de 14. Por isso que eu coloquei o raio de 7, que o raio externo, né? Ele pode ser até mais próximo. O raio interno que é mais difícil para ele fazer um raio de 7 com uma ferramenta com raio de 7, né? Aqui o diâmetro é 14, a ferramenta de 7. É o raio de 7. Então vamos dar cancelar, mas ó, eu clico aqui, a ferramenta já fica 14, tá? Então vamos lá. Vamos simular agora, que agora vai dar tudo certo. Podemos aumentar um pouco aqui, ó. Ele não está dando passo em vazio, ele já começa a tirar. Aumentou o número de trajetórias, sim, né? Mas ele fez do jeito que, né, se deve fazer. Não dando voltas em vazios, né, em vazio. E não deixando nenhuma apara aí de metal, vamos dizer assim, né, de material, uma lasquinha.
tá? Então tá aí, vista de cima, tá, gente? Então deu certo, né? Fazendo essas alterações. Então, às vezes a gente faz um planejamento e a gente tem que se adequar, né? À situação, à realidade aí da máquina, das condições de corte. Gente, então é isso. Na próxima aula, então, a gente já começa a ver a parte de rotação e a parte de espelhamento, tá? Então, o que eu tinha para mostrar para vocês aí de programação parametrizada era isso, tá? Vocês têm aí o link que eu passei para vocês lá do Caçaninga, né? Que ele tem a parte de furação e eu acho que fecha bastante. A gente fechou aí com furação, com ilha, com, né? Com bolsão. Já, né? Agora daqui para frente fica por conta aí de vocês, né? Tá praticando e, né? E tem muitas opções aí de programação dessa forma aí parametrizada. Gente, então até a próxima. Até a próxima aula.